Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Nós vamos dar início hoje ao estudo do livro O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É o segundo livro da codificação, tá? E antes de nós irmos para o primeiro capítulo desse livro, vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo e deixar o like para trazer mais pessoas, levar esse conteúdo a mais pessoas que estejam aí precisando e buscando pelo estudo, né, da doutrina espírita, tá bom? Os princípios da doutrina espírita, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações e intercâmbio com os homens, a vida nos dois planos, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores. É o que traz aqui na capa do livro, tá? Logo que nós abrimos o livro, vem uma mensagem do Allan Kardec. Os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns. E aí nós vamos seguir aí para o primeiro capítulo, Introdução ao estudo da doutrina espírita. Para as coisas novas se necessitam de palavras novas. Assim o quer a clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que a matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar esta última crença as de espírita e de espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo têm a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando a palavra espiritualismo à sua acepção própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal a razão porque traz no seu cabeçalho as palavras filosofia espiritualista. Há um outro termo sobre o qual importa igualmente se entender, porque é uma das chaves de abóboda de toda a doutrina moral e que é objeto de numerosas controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita em que cada ideia teria sua representação por um termo próprio, evitaria discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido e por comparação, dizem de um instrumento rachado que não produz mais som, que ele não tem alma. Segundo essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção.
Segundo eles, não haveria por todo o universo senão uma só alma que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a sua vida. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum, onde se confunde no todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente naquilo que nesta hipótese há em nós mais que a matéria, e que resta alguma coisa depois da morte. Mas é mais ou menos como se não restasse nada, uma vez que, não tendo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Nesta opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade. É uma variedade do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade depois da morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque sob um nome ou sob outro, a ideia deste ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado da crença instintiva, e independentemente de todo ensinamento entre todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões, e nelas não considerando senão o lado linguístico da coisa, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que reclamam, cada uma, um termo diferente. Essa palavra, pois, tem uma tríplice acepção, e cada um tem razão em seu ponto de vista, na definição que dá. O erro é a língua não ter senão uma palavra para três ideias. Para evitar todo equívoco, precisar-se-ia restringir a acepção da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente, tudo está em se entender. É um processo de convenção. Cremos mais lógico tomá-la em sua acepção, mais vulgar. Por isso, chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Ainda que esse ser não existisse e não fosse senão um produto da imaginação, seria preciso a si mesmo um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras acepções, chamaremos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que lhe seja a fonte e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. A vida podendo existir, a abstração feita da faculdade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não dá a mesma ideia para alguns. O princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias dadas. Segundo outros, e é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Esse seria então o fluido vital, que segundo certas opiniões não seria outro que o fluido elétrico animalizado, designado também sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, porque é resultado da observação e é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, tanto que essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela é independente da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas, enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial, que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras, e que é a espécie humana.
Concebe-se que, com um significado múltiplo, a alma não exclui nenhum materialismo, nem um panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, ao qual então ele dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião, é um proteu que cada um acomoda à sua maneira. Daí a fonte de tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, servindo-se da palavra alma nos três casos, juntando-lhe um qualificativo que especificasse o ponto de vista sob o qual a consideramos ou a aplicação que dela se faz. Seria, então, uma palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, e que distinguiria por um atributo, como o gás, por exemplo, que se distingue juntando-lhe as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia então dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade depois da morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas uma questão muito importante para se entender. Segundo isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e homens, e a alma espírita pertenceria somente ao homem. Acreditamos dever insistir tanto mais sobre essas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. A palavra alma, devendo aparecer frequentemente no curso desta obra, importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos a fim de evitar qualquer equívoco. Vamos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. A doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. Vamos procurar responder a algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, sem ter, todavia, a pretensão de convencer a todos, porque há pessoas que creem ter a luz sido feita só para elas. Dirigimo-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou mesmo intransigentes, mas sinceramente desejosas de instruir-se, e lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita irreflexão e precipitação. Lembraremos primeiro, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram nascimento a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o de objetos diversos colocados em movimento. Designaram-no vulgarmente sob o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parecia ter sido observado primeiro na América ou antes, que se renovou nesse continente, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos e pancadas sem causa ostensiva conhecida. De lá, ele se propagou rapidamente pela Europa e outras partes do mundo. A princípio, levantaram muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências logo não mais permitiu que se duvidasse da realidade. Se esse fenômeno tivesse sido limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia se explicar por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica cada dia ao infinito os recursos que proporciona ao homem e parece dever iluminar a ciência com uma nova luz. Não haveria, pois, nada impossível em que a eletricidade,
modificada por certas circunstâncias ou outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. A reunião de várias pessoas, aumentando a força de ação, parecia apoiar essa teoria, porque se poderia considerar esse conjunto como uma pilha múltipla da qual a força está na razão do número de elementos. O movimento circular não tinha nada de extraordinário. Está na natureza, todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, ter em ponto pequeno um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor dizendo, uma causa que até então desconhecida poderia produzir acidentalmente com pequenos objetos e em dadas circunstâncias uma corrente análoga à que arrasta os mundos. Mas o movimento não era sempre circular. Frequentemente era brusco, desordenado. O objeto violentamente sacudido, tombado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado da terra e mantido no espaço. Nada ainda nesses fatos que não se possa explicar pela força de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar os edifícios, destruir as árvores, lançar ao longe os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los. Os ruídos insólitos, as pancadas, supondo que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de outra causa acidental, poderiam ainda muito bem ser produzidos pela acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os mais violentos ruídos? Até aí, como se vê, tudo pode entrar no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos, sem sair desse círculo de ideias. Havia aí matéria de estudos sérios e dignos de fixar a atenção dos sábios. Por que assim não ocorreu? É penoso dizê-lo, mas isso se prende a causas que provam entre 1000 fatos semelhantes a leviandade do espírito humano. Primeiro, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experimentações. A eles não foi estranha. Que influência uma palavra frequentemente não tem tido sobre as coisas mais graves, sem considerar que o movimento poderia ser imprimido a um objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, porque esse era o objeto mais cômodo e se assenta mais naturalmente ao redor de uma mesa que ao redor de outro móvel. Ora, os homens superiores são, algumas vezes, tão pueris que não seria nada impossível que certos espíritos de elite tenham acreditado abaixo deles se ocupar daquilo que se tinha convencionado chamar a dança das mesas. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, estaria ainda relegado ao lado da varinha mágica. Qual é, com efeito, o sábio que não teria acreditado transigir em se ocupando da dança das rãs? Entretanto, alguns bastante modestos para convir que a natureza poderia bem não ter dito sua última palavra para eles, quiseram ver para desencargo de sua consciência. Mas ocorreu que o fenômeno não respondeu sempre à sua espera, e do fato de que ele não se produziu constantemente à sua vontade e segundo o seu método de experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado sua sentença, as mesas, pois há mesas, elas continuam a girar e podemos dizer que com Galileu e contudo elas se movem. Diremos mais, é que os fatos se multiplicaram de tal forma que eles têm hoje direito de cidadania, que não se trata mais senão de lhes encontrar uma explicação racional. Pode-se objetar contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele não se produzir de maneira sempre idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? Porque os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições
deve-se negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Portanto, não há nada de espantoso que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ser e cesse de produzir-se quando o observador, colocando-se em seu ponto de vista, pretende fazê-lo marchar ao sabor de seu capricho ou suspeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve ter leis novas? Ora, para conhecer essas leis é preciso estudar as circunstâncias nas quais esses fatos se produzem, e esse estudo não pode ser senão o fruto de uma observação firme, atenta e frequentemente durável. Mas objetam certas pessoas com frequência a fraude evidente, mas lhes perguntaremos primeiro se elas estão bem certas que havia fraude e se não tomaram por fraudes os efeitos dos quais elas não entendiam, mais ou menos como o camponês que tomou um sábio professor de física, fazendo experiências por um destro escamoteador. Supondo mesmo que isso tenha podido ocorrer, algumas vezes seria uma razão para negar o fato? É preciso negar a física, porque há prestidigitadores que se intitulam físicos? É preciso, aliás, ter em conta o caráter das pessoas e do interesse que elas poderiam ter em enganar. Isso seria, pois, um gracejo? Pode-se bem se divertir um instante, mas um gracejo indefinidamente prolongado seria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. De resto, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo e entre pessoas das mais sérias, das mais honoráveis e das mais esclarecidas, haveria alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Se os fenômenos que nos ocupam fossem limitados ao movimento dos objetos, teriam ficado como dissemos, no domínio das ciências físicas. Mas não foi assim. Cabia-lhes colocar-nos sobre o caminho de fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se descobrir, não sabemos por qual iniciativa, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Este caminho, uma vez aberto, era um campo novo, todo novo de observações. Era o véu levantado sobre muitos mistérios. Há nisso, com efeito, uma força inteligente? Tal é a questão. Se essa força existe, qual é ela, qual a sua natureza, a sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas levantando-se e batendo, com um pé, um número determinado de pancadas, e respondendo desse modo por sim e por não. Segundo a convenção, há uma questão posta. Até aqui nada que convencesse seguramente os céticos, porque se poderia crer num efeito do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto. O objeto móvel, batendo o número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava assim a formular palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas, sua correlação com a pergunta, aumentaram o espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio. Deu-se um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante a notar. Ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar os fenômenos. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Frequentemente fazem-se nas ciências exatas hipóteses para ter uma base de raciocínio. Ora, isso não ocorreu neste caso. O meio de correspondência era demorado e incômodo.
O espírito, e isto é ainda uma circunstância digna de nota, indicou um outro. É um desses seres invisíveis que dá o conselho de adaptar um lápis a um cesto ou a um outro objeto. Esse cesto, pousado sobre uma folha de papel, pôs-se em movimento pela mesma força oculta que faz mover as mesas. Mas, em lugar de um simples movimento regular, o lápis traça por ele mesmo caracteres formando palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isto com tanta rapidez como se o fosse escrito com a mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos pelos quais ele foi dado em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais ardentes adeptos da doutrina, que já há vários anos, desde 1849, ocupava-se com a evocação dos espíritos. Vá pegar no quarto ao lado o pequeno cesto, prenda nele um lápis, coloque-o sobre um papel, coloque os dedos sobre a borda. Alguns instantes depois, o cesto se pôs em movimento e o lápis escreveu muito visivelmente esta frase: O que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de o dizer a alguém. A próxima vez que escrever, escreverei melhor. O objeto ao qual se adapta o lápis, não sendo senão um instrumento, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes. Procurou-se sua mais cômoda disposição. É assim que muitas pessoas fazem uso de uma pequena prancheta. O cesto ou a prancheta não podem ser postos em movimento senão sob a influência de certas pessoas dotadas a esse respeito de uma força especial e que são designadas com o nome de médiuns, quer dizer, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão essa força especial se prendem a causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porque são encontrados médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, de resto, desenvolve-se pelo exercício.